Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, vamos seguir nas correções, né, das atividades do livro de atividades de produção de texto, volume 2. Eu parei na última aula na página 5, né, que eu trouxe até um exemplo lá de resumo, o qual vocês já tinham feito, provavelmente, né, só conferiram a estrutura. E hoje nós iniciamos então nas páginas 6 e 7. Vejam que eu fiz um recorte, né, dos elementos que estavam presentes ali na página 6, que trazia algumas estratégias para fazer os resumos. Então, a primeira delas era o apagamento de exemplos, a segunda, o apagamento de explicações justificativas, sinônimos ou expressões de realce, a terceira, apagamento de argumentos e citações, a quarta, apagamento de conteúdo que se pode facilmente inferir com base no nosso conhecimento de mundo. E a quinta, conservação de todas as informações não resumíveis, por serem a essência do texto. Aí, na página 7, pedia para vocês relerem aquele texto lá que falava sobre o sono na adolescência, entenda as mudanças no ritmo do sono dessa fase, para que vocês pudessem fazer, então, a sumarização das afirmações a seguir quando fosse possível, porque poderia ocorrer de existir alguma das frases aqui que não pudesse ser resumida, precisasse ficar, né, da forma que está. Na primeira, então, perdão, e pedia também para vocês indicarem lá no número 2 qual procedimento que vocês tinham utilizado para fazer esse resumo. Então, na letra A dizia o seguinte: o sono é uma atividade fundamental para a saúde. Aqui, foi possível, né, na realidade, porque vocês já fizeram, foi possível retirar algum elemento que não prejudicasse o compreendimento da frase? Não, né, gente? Por quê? A palavra atividade até poderia ser apagada porque é facilmente, né, como diz ali, inferida com base no nosso conhecimento de mundo e no contexto. Mas como fica nesse campo do talvez, então a gente não retira nada dessa frase, tá? Então lá embaixo no quadrinho 2, lá no último, né, tópico, conservação de todas as informações porque elas não são resumíveis, vocês colocaram, né, na realidade, provavelmente letra A. Depois, as mudanças sociais também interferem na quantidade de sono dos adolescentes. Ou seja, por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. Aqui, gente, a técnica que nós vamos aplicar é a técnica número 2, que é a de apagamento de explicações. E onde entra essa técnica? No caso ali, quando começa a expressão ou seja. Então, não tem necessidade da gente colocar na hora de resumir esse ou seja e o que está adiante, tá? Porque a gente já tem essa informação com a frase inicial, então, que as mudanças sociais interferem na quantidade de sono dos adolescentes. Essa explicação do que acontece não tem necessidade, porque já disse ali anteriormente que são as mudanças sociais. Então, lá no quadrinho 2, vocês colocarão letra B em apagamento de explicações ou sinônimos. Na realidade, colocarão não, já devem ter colocado, né? Letra C. A glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos, tais como smartphones, laptops, tablets, TVs, computadores. E aqui, vocês provavelmente fizeram a exclusão de exemplos, né, gente? Que é a técnica número 1 que foi colocada ali no livro de atividades de vocês. Então, a gente só vai manter que a glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos. E quais são as explicações? Tais como smartphone, não precisa daí colocar. E aí, lá no quadrinho, apagamento de exemplos. Letra C. A privação de sono provoca irritabilidade. Quem dorme pouco se sente irritado.
Aqui vai ser a técnica número 4, né? Apagamento de conteúdo que se pode facilmente inferir com base no nosso conhecimento de mundo. Porque se eu digo a privação de sono provoca irritabilidade, é óbvio que quem dorme pouco se sente irritado. Então, eu elimino essa parte e mantenho só a primeira frase. Então, no quadrinho 2, ficou letra D, C, B, A. A página 8 inicia com um texto, né, o texto 3, intitulado Xerox ou Xerox, nada se cria. E aí a gente tinha nesse textinho, como a gente comentou na aula em que trabalhamos com ele, que trazia a explicação da origem, então, dessa máquina, e era muito interessante o jogo ali de palavras utilizado, porque na realidade o que a gente via? Que algumas empresas, na realidade, copiaram justamente da empresa que faz esse serviço, que é copiar, algumas invenções, né, que foram realizadas pela Xerox. E aí, perguntava o seguinte, no número 3. Considerando o título do texto, nada se cria, a que empresas o título parece se aplicar? Justifique sua resposta. As empresas que são citadas, especialmente não, né? Que são citadas ali no final do texto, são quais, gente? Microsoft e a Apple, né? E por quê que foi colocado isso, então, que nada se cria? Porque elas copiaram o mouse e a interface virtual dos computadores, que foi uma criação justamente da empresa que criou, né, o Xerox, que é a máquina ou Xerox, que é a máquina de copiar. Depois, a gente tinha ali o exercício de práticas de reflexão sobre a língua, para a gente identificar lá o que era o núcleo do sujeito, se os verbos transitivo, indireto, direto, tá? Aí, pediu o seguinte: identifique no texto aquele núcleo do sujeito, os verbos a seguir se relacionam. Então, a gente tinha que fazer aquela perguntinha. Viu o verbo? Ganharam. Quem ganhou? E aí a gente olhava lá no texto. Quem ganhou foram as fotocopiadoras, né? Olha lá na linha 3. As fotos copiadoras criadas pela empresa em 1950 ganharam o mundo. Então, quem ganhou as fotocopiadoras. Então, o núcleo do sujeito dos verbos, no caso do verbo aqui ganharam, vai ser fotocopiadoras. Na B, cunhou. Aí a gente tem que observar lá no texto, que está lá na 4ª linha. Para se diferenciar da concorrência, a empresa cunhou. Quem cunhou? A empresa. Então, o núcleo do sujeito, do verbo cunhou, vai ser empresa. Mudou. Vamos observar lá no texto, que está na linha 5. O termo xerografia mudou seu nome para... Mudou está se referindo a quem? Ao mesmo sujeito que cunhou, que no caso foi empresa, porque ó lá, a empresa cunhou o termo xerografia e mudou. Quem mudou? A empresa. Então, o núcleo do sujeito do verbo mudou será empresa. E por último lá, o verbo que está localizado na primeira linha, né? Xerox, sinônimo no Brasil de fotocópias. A Xerox é uma multinacional fundada em 1906. Quem é? A Xerox. Então, vocês vão colocar Xerox. Vão colocar não, né? Já devem ter colocado. Depois, lá na 5. Assinale as alternativas que contêm a classificação correta das formas verbais retiradas do texto. E aí, só para a gente relembrar lá que verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. O verbo intransitivo é aquele em que o verbo é completo, então ele não precisa de complemento. O verbo transitivo direto é aquele que o complemento não tem preposição. Já o transitivo indireto tem preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, eles ocorrem ao mesmo tempo porque eles possuem 2 complementos. Tá? Resumidamente, porque eu já expliquei no dia que eu passei a atividade. Então, era tudo isso que a gente tinha que observar para fazer o número 5. No caso, o verbo ganhar. Ali estava que ele era verbo transitivo indireto. Se o verbo transitivo indireto tem preposição, a gente tinha que olhar lá no texto, no verbo ganhar, se tinha preposição no texto. E olha lá na 3ª linha.
As fotocopiadoras criadas pela empresa em 1950 ganharam. Tem preposição antes do verbo? Não tem. Então, ele não é verbo transitivo indireto. Então, nós não vamos assinalar essa. Na letra B, diferenciar-se, verbo transitivo indireto, que é a mesma situação que foi relatada ali na letra A. A gente tem que observar o que então? Se tem preposição. Vamos olhar lá no texto? Está lá na quarta linha. O mundo é para se distanciar da concorrência. Aqui nós temos preposição. Então, nós assinalaremos. Nossa vida, deu uma travada aqui. Precisando falar mais, nossa. Depois lá, copiar. Tá aqui como verbo intransitivo, ou seja, é um verbo completo, não precisa de complemento. Vamos olhar lá no texto onde aparece copiar. Está lá na sexta linha. Mas, em vez de copiar, a empresa inventou muito. No caso aqui, é um verbo completo. A gente não precisa ali mesmo ter esse complemento. A gente consegue entender o que está sendo passado só com esse verbo. Então, a gente vai assinalar porque ele é um verbo completo, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, né? Eu não preciso de uma explicação ali para ele. Ele já se faz entender sozinho. Na letra D, cunhar. Verbo transitivo direto. Lembrando que o verbo transitivo direto não tem preposição. Vamos observar lá no texto. E para se diferenciar da concorrência, a empresa cunhou o termo xerografia. Cunhou o quê? Cunhou o termo xerografia. Tem alguma preposição aqui junto do verbo? Não tem, né? Então, sim, ele é um verbo transitivo direto. Quem cunha, cunha alguma coisa. Cunhou o quê? Então, ele será transitivo direto, como está colocado aqui. Então, vamos assinalar a letra D também. Letra E, mudou. Então, verbo intransitivo, que é aquele que ele é completo e, portanto, ele não precisa de nenhum complemento para ele fazer sentido. Vamos observar lá no texto que aparece na quinta linha. O termo xerografia e mudou o seu nome para, no caso aqui, ele não é completo porque ele não se faz entender só por ele mesmo. A gente precisa saber quem mudou. No caso, quem mudou foi a empresa. Então, ele não é completo. Então, a gente assinalou letra B, letra C e letra D como classificação correta em relação às formas verbais. Na número 6, diz o seguinte: a Xerox é uma multinacional. A Xerox, qual é a função sintática desse termo aqui? De sujeito. E uma multinacional? Predicativo do sujeito. Por quê? O que é o predicativo do sujeito? É aquele que atribui qualidade ao sujeito. Então, a Xerox é o sujeito da oração e uma multinacional é o predicativo do sujeito. E o verbo, né? Aí depois pedia para vocês fazerem um resumo do texto Nada se Cria, utilizando apenas 3 linhas. E aí eu fiz o meu resuminho, só que a minha letra é mini, vocês já sabem, né? E eu coloquei ainda no início ali, Xerox, e nem precisava, né? Porque estava escrito o texto Nada se Cria, então sobraria um pouquinho de espaço ainda para eu colocar mais alguma informação. Mas o meu resumo ficou assim. O texto Xerox Nada se Cria, publicado na revista Mundo Estranho em 2015, traz a origem curiosa da palavra Xerox, conhecida pela função de copiar. A mesma foi copiada por outras empresas. E aí eu joguei essa curiosidade para que o leitor fosse no texto original e, descobrisse, então, por que essa origem curiosa? Como assim copiada por outras empresas, uma máquina que é uma empresa, na realidade, que é conhecida por copiar, né? E aí eu joguei essa ideia para o leitor ir lá. Se ia funcionar ou não, já não sei, né? Porque depende de cada leitor.
Na página 9, a gente tinha ali a tirinha do Garfield para que a gente fizesse a retextualização. Tinha já um modelinho, então a gente não tinha nem como fugir muito daquele modelinho. Eu coloquei aqui só um exemplo de uma possível outra retextualização, mas vocês vão ver que fica bem parecido. Imagino até que a de vocês também tenha ficado, né? Então a tirinha de Jim Davis traz os personagens característicos, John Arbuckle e Garfield, se apresentando e ao mesmo tempo expondo seus objetivos. O de John divertir o leitor e o de Garfield comer. Bem parecido com o que a gente vê ali no exemplo mesmo. Então, acredito que o de vocês tenha ficado nessa linha também. Depois, nós temos na página 10 o texto Bike Iluminada, que traz ali que a prefeitura, né, lá de uma cidade dos Estados Unidos, mais precisamente São Francisco, né, em parceria com uma organização sem fins lucrativos, realizaram, então, a iniciativa de entregar luzes dianteiras e luzes traseiras nas cores brancas e vermelhas, respectivamente, para que os ciclistas pudessem pedalar à noite, especialmente quando estão retornando do trabalho, e assim, né, evitar essa questão mesmo dos acidentes e trazer também essa ideia de pedalar de forma mais segura e, além disso, atrair mais pessoas para esse tipo de prática. Então tinha esse texto ali e a gente já tinha como primeiro exercício aquilo que a gente comentou que não ia fazer, porque cada um está em sua casa, que é o de reportar, ou seja, resumir, contar esse texto oralmente. Depois nós tínhamos a tarefa da prática de reflexões sobre a língua, que pedia primeiro para reler a seguinte passagem: imagine-se pedalando à noite pelas ruas. Por que foi utilizado o acento denotativo da crase em à noite? Bom, gente, à noite é uma locução adverbial feminina. E em locuções adverbiais formadas por palavras femininas, a gente tem esse uso da crase, tá? Depois, pergunta lá na 3. Em A Autoridade dá luz à sua magrela, o acento denotativo da crase é obrigatório, porque há uma contração da preposição a com o artigo a, ou facultativo, porque diante de pronome possessivo, o artigo também é facultativo. E vai ser a letra B, é facultativo, porque realmente, gente, toda vez que a gente tem o pronome possessivo, o artigo ele também passa a ser facultativo. E aqui nós temos o pronome possessivo sua. Então, portanto, é facultativo. Aí na 4, lembra que eu até comentei quando eu fui explicar, o que vocês assinalarem em cima servirá de exemplificação para responderem a 4. Diz o seguinte: nos dois exemplos a seguir, a ausência do acento denotativo da crase pode ser justificada pela mesma razão. Que razão é essa? E aí a gente tem lá, o ciclista começou a pedalar e estou acostumado a andar de bicicleta. O a, gente, nos dois casos aqui, ele está diante do quê? De verbos, não é? A pedalar, a andar. Então, qual que é a função que ele está exercendo aqui? De preposição, não é? E por isso, a gente não vai ter essa fusão da preposição com o artigo, mas sim só a função mesmo de preposição. Na página 11, pede ali para a gente reler o trecho. A autoridade dá luz à sua magrela, que era o que já tinha aparecido lá no exercício 3, né? Aí pergunta, quanto à transitividade, o verbo dar na oração acima é verbo de ligação, então vocês acham que ele estava expressando um estado ali na oração, no trecho? Ou ele é um verbo transitivo direto? Lembrando lá que o verbo transitivo direto precisa, né, do complemento. Ou ele é um verbo transitivo direto e indireto? Então, ele possui ali dois complementos? Ou ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele é um verbo completo, que não precisa de complemento? Ou ele é um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que o complemento tem preposição? Vamos observar lá na frase. A autoridade dá luz à sua magrela. Dá luz ao quê? À sua magrela. Nós temos, se nós observarmos bem, ao mesmo tempo nós temos o transitivo direto e indireto. Por quê? Porque, no caso, há dois complementos, se a gente observar. Um que está sem preposição, no caso ali, dá
luz, e o outro tem preposição, que é o quê? A sua magrela. Porque ele não vai fazer sentido dar luz, a autoridade da luz, mas da luz o quê? A sua magrela. Então, vai ser transitivo direto e indireto, porque um, então, terá essa preposição e o outro não, tá? Depois, pede para a gente resumir por escrito o texto Bike Iluminada, mas antes, pede para a gente registrar as informações que vão nos ajudar a resumir. Então, primeira coisa, qual que é o gênero do texto Bike Iluminada? Quando a gente olha lá na referência, a gente vê que se trata de uma notícia. Por quê? Porque é uma situação real que aconteceu, está sendo ali noticiado um fato que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Depois, o meio de circulação, quando a gente olha lá na referência, é Vida Simples, né? O nome, porque nós temos primeiro lá quem escreveu, que foram várias pessoas. Aí nós temos provavelmente o nome da matéria, né? Que é esse Ideias Bem Temperadas. Depois nós temos o Vida Simples, que é o nome de onde foi publicado. E aí nós vamos ter, provavelmente aqui a editora Abril, a data de publicação, a edição e a página em que se encontra essa notícia. Depois lá, a data da publicação, então, é o que eu já coloquei, e os autores, que é o que eu acabei de falar. E qual que é o assunto, gente? Uma ação, de certa forma, educativa, de certa forma prática, né? Que foi desenvolvida por uma ONG e pela prefeitura, né, lá nos Estados Unidos, de uma cidade, lá no caso de São Francisco, que tem como objetivo o quê, gente? Oferecer aos usuários, né, de bicicletas uma iluminação adequada, tanto para eles se locomoverem e evitarem acidentes, mas também para ter mais qualidade de vida e assim ajudar na própria cidade, né? Para finalizar, gente, na página 11 mesmo, nós temos ali a solicitação, então, de fazer um resumo sobre o texto Bike Iluminada. E aí eu fiz um resuminho aqui, só para vocês verem se seguiram as orientações que foram passadas, as quais eu reproduzi aqui, vocês têm aí no material de vocês. Então, meu resumo ficou assim. O texto Bike Iluminada, publicado na revista Vida Simples, em fevereiro de 2012, tem como autores, e aí é uma lista meio extensa, né, de autores, mas é importante colocar todos. Os autores trazem uma notícia sobre uma ação intitulada em português como Ilumine a Noite, da Prefeitura de São Francisco, Estados Unidos, juntamente com uma ONG, que distribui luzes brancas e vermelhas para os ciclistas poderem pedalar com segurança, mas também, como destacam os autores, para desenvolverem o gosto pela prática de pedalar. E pronto! Porque basicamente é isso que trata o texto. Quem quiser ter mais informações, né, sobre o texto, vai no texto original. Vejam que eu optei por eliminar algumas informações, por exemplo, o nome em inglês, o nome da ONG, mas se couber ali pode colocar o nome da ONG, mas eu acho que o nome em inglês não tinha necessidade. Também não coloquei que era uma ação que já ocorre há um certo tempo, né? Porque o importante é chamar atenção para essas informações e depois o leitor recorrer lá ao texto original e encontrar o restante daquilo que despertou a curiosidade dele. Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo. Espero que estejam aí fazendo as correções, estejam fazendo os exercícios, para que assim a gente possa dar continuidade em todo esse processo, mesmo que cada um em suas casas, tá? Nos vemos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá!